é encontrar esse ponto de equilíbrio, né? De dividir um pouquinho o que é a família, o que é a empresa, o que é a Joana, né? Porque, assim, quando a gente constrói, né, uma empresa, uma marca, principalmente quem leva o nome pessoal para a marca. Então, a marca Joana Borga, o que é a marca Joana Borga, né? Ela tem a minha alma, né? Ela tem os meus valores. É você. Sou eu, né? Mas até que ponto a Joana tem que estar inserida na empresa para ela andar como empresa, mas ao mesmo tempo a Joana ter o pessoal. A sua vida. Olá, criativos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gerações Criativas. E aí, criatividade paga boleto ou é estratégia que paga? Hoje estamos com um casal maravilhoso. Thiago foi pego no laço aqui. Joana e Thiago, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada a você, Elisa. Obrigada pelo convite de estar aqui no podcast Gerações Criativas. Para nós é um orgulho, é uma honra e uma alegria participar aí contigo. Obrigada. Obrigado pela oportunidade também. E me diz, conta um pouquinho de vocês. O que vocês fazem ou o que você fazia antes do artesanato? Então, né, para mim, para quem não me conhece, eu sou Joana Borga, sou empresária, empreendedora criativa, né, no ramo de artesanato, de forração francesa e forração criativa, né? Faz 15 anos já que eu estou nesse ramo, nesse nicho, né, maravilhoso. Comecei fazendo as peças, né, como artesã, fazendo as peças para venda, né, com o meu ateliêzinho em casa mesmo, né, assim que o Vicente nasceu também, né, vieram as crianças, enfim. E depois eu fui aprimorando a técnica, né, me tornei professora, hoje eu dou cursos de artesanato na formação criativa mesmo, né, então essa é a minha área aí, né, que eu gosto, que eu curto, que eu sou apaixonada, né, e que é o meu propósito de vida, é esse aí, né. Que legal. E você, Thiago? Então, meu nome é Thiago, né, somos de Caçador, da Santa Catarina, oeste catarinense, uma região bem típica, né. Eu sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, atuo já desde 2005 nessa área. Também leciono na universidade do nosso município, a Uniarp. E entrei no artesanato depois que eu conheci a Joana, né? Depois que ela entrou no artesanato, eu acabei entrando no artesanato também, né? Meio assim, sem querer e tal. E a gente acabou conhecendo o artesanato de uma forma mais externa, né? Não tanto na aplicação das técnicas e do dia a dia, mas no suporte aí a gente convive com o artesanato já faz alguns anos já. Diariamente, né? Diariamente, e nessas viagens, nas feiras, nos negócios, né? A gente acaba conhecendo um pouco, conhecendo pessoas. É um meio bastante bacana. Pessoas, como dizem, né? Fora da caixa, né? Fora da caixa. Bem diferente do teu ramo, né? Então ali a gente acaba trabalhando com números, matemática, muita coisa tem que fechar, né? A conta. E o ramo artesanato ele é bem diferente, né? Ele não precisa, né? Ele não tem esse apelo, né? Pela matemática, mas é um ramo também que ensina muito, tem uma profundidade bastante interessante que chama atenção e cativa, né, as pessoas que estão ao redor. Sim, com certeza. E quando a gente tá juntos, não tem como separar uma coisa da outra, né? Então, quando a gente vive o que a gente faz, né, consequentemente o parceiro, né, o companheiro, né, a pessoa que está junto, acaba vivendo um pouquinho desse mundo com a gente, né? E acaba se apaixonando também, né? Porque o mundo tem que se unir, né? Exato, não dá para viver dois mundos opostos, não. Né? E em que momento você falou, né? Você aprendeu artesanato, daí fazia em casa como aluna. Em que momento você percebeu uma oportunidade de negócio? Quando eu comecei a fazer as peças e eu não tinha mais tempo para mais encomendas, né? Então, assim, a minha agenda estava cheia, estava lotada, né?
não tinha mais... Via a oportunidade que eu precisava expandir o meu negócio, mas aquelas 24 horas do dia, eu sozinha fazendo as peças, eu não teria como dar conta, né? Então, eu busquei me especializar em estratégias para marketing digital, para vender peças, tentar expandir meu negócio através do digital para eu conseguir alavancar, né? E foi aí que eu percebi a oportunidade de lecionar, de dar aula, né? De dar cursos, porque eu nunca tinha me imaginado como professora, né? Porque o meu know-how ali era no fazer, né? Era no produzir. Então, eu estava buscando estratégias para aumentar a minha produção, né? Para conseguir expandir o meu negócio nesse sentido, aumentar a produção das peças. Mas aí, estudando um pouquinho de marketing digital, né? Eu me vi com a possibilidade, poxa, por que, né? Se eu sei tanto que eu faço, eu tenho tanto conhecimento, eu desenvolvi técnicas novas, técnicas diferentes que não existiam no mercado. Que é a forração criativa. Que é a forração criativa, que veio da forração francesa. A forração francesa é a forração clássica, né? A técnica clássica da forração de MDF com tecido. Muito forte no sul, né? Muito forte também, e eu fui adaptando, né? Com as minhas técnicas, o meu jeitinho, conhecimentos que eu tinha de outros nichos de artesanato, pintura, costura criativa, né, mixed media. Então, eu fui aplicando, né, toda essa diferenciação na forração francesa, e ela acabou surgindo, né, eu acabei criando uma outra ramificação dentro dessa forração que não existia no mercado, né? Então, que eu denominei aí de forração criativa, que é toda essa mistura aí de técnicas de outras áreas na forração francesa, porque daí já saiu do clássico, daquela técnica tradicional, já partiu para outra. Você abriu um mercado. Abriu um mercado, né? Que permite a gente usar a nossa criatividade dentro da técnica clássica para criar qualquer coisa dentro da forração. Então por isso que, né, foi denominada forração criativa. Então, se eu, né, desenvolvi toda essa parte, todo esse processo também de produção, por que não ensinar outras pessoas? Sim. Assim como o artesanato, assim como a forração criativa transformou a minha vida, mudou a minha vida, porque eu era dona de um negócio também. Eu tinha uma empresa, tinha uma loja de confecções. Fechei a minha loja, né, para me dedicar ao artesanato. E quando ela falou, vou fechar a loja aí para se dedicar ao artesanato, te então deu frio na barriga? Foi interessante porque ela estava grávida do Vicente, né? Estava grávida do Vicente. Primeiro filho. Aí foi um acordo que nós achamos bem interessante ela se dedicar a ele ali no início, sabe? Pelo menos fazer uma gestação e também ter o início ali, e daí nesse tempo que ficava com o Vicente também, que começou o artesanato, né? De uma forma mais voltada ao profissional, né? Porque antes eu fazia por hobby, então eu tinha minha loja, fazia por hobby, né? Fazia em casa, vendia minhas peças ali para as amigas, para as vizinhas, parentes, né? Quando eu precisava dar um presente para algum amigo. Pronto, ela socorria. Isso, exatamente, porque é assim que geralmente as pessoas começam no artesanato, né? Porque gostam, porque o artesanato é muito isso, é muito amor pelo que faz, né? Você coloca todo o teu sentimento, a tua criatividade. A emoção tá ali, né? Então é uma terapia, se você for ver, né? Então eu comecei assim como hobby, né? E daí em casa, né? Cuidando da família, do Vicente e tal, né? Aí eu comecei a receber mais encomendas, eu vi que o negócio tinha força, tinha potencial. Aí comecei a desenvolver mais, né? Aí quando chegou nesse ponto que eu estava, né, bem colocada, vamos dizer assim, no mercado ali na minha cidade, né, eu queria expandir para conseguir alavancar também o meu negócio, né? Sim. E daí eu fui atrás disso, então, né, de ver a possibilidade de passar esse conhecimento para outras pessoas, para outras mulheres, né? Porque assim, né, como eu estava falando, como isso mudou a minha vida, transformou a minha vida, era uma oportunidade também que eu tinha de transformar e apresentar isso para outras pessoas, né? E
E eu sempre fui muito introvertida, muito tímida, né? Eu nunca pensei em estar aqui falando, em fazer uma live pelo na Instagram, frente em da gravar câmera. uma aula. Então, para mim foi muito difícil aceitar isso. Não, como eu sou capaz, eu consigo, eu posso passar isso para as pessoas, né? E foi uma transição gradual, claro, né? Levei aí desde quando comecei a fazer o artesanato até hoje, foram 15 anos, né? Nesse processo. Foi uma caminhada, uma evolução, né? Mas foi nesse sentido aí que eu cheguei, né? Até aqui, que eu tenho a minha marca agora, né? Como Joana Você Borga, tem uma comunidade comunidade grande, né? Que eu levei e estou levando ainda, né? A formação criativa, né? A nível nacional, enfim, né? Agora que a gente tá solidificando, né? Essa técnica aí da formação criativa. As pessoas acham que quando a gente está começando um negócio, né, as coisas surgem assim, né? Nossa, ficou famosa assim, nossa, ela conquistou, sei lá quantos mil seguidores assim, mas não vê toda essa trajetória, né? O quanto que vocês dois tiveram que planejar, que sentar os erros, né? Nossa, esse caminho não dá certo, vamos por outro caminho, né? Exatamente, porque assim, não é fácil, né? A gente vê o palco, mas não vê os bastidores das pessoas, né? E nessa transição entre eu ter muitas encomendas, né? Eu tava com o meu ateliê faturando bem. Só que quando eu decidi fazer essa transição pro mundo online de gravar aulas e ensinar, né? Do ensino, eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu continuava com a produção das minhas peças, vendendo e entregando, ou me dedicava às aulas, à gravação de cursos, a suporte de alunas, atendimento. Então, eu tive que parar com as encomendas. E a gente sabe que essa transição não é de uma hora para outra também, que agora eu vou começar a dar aula, eu vou vender cursos e pronto, amanhã eu tô, né? Eu tô com 1000 alunas, não. Não, né? Então esse período aí foi difícil também financeiramente, porque eu tive que fazer essa escolha, né? De abdicar desse faturamento. Que era um faturamento certo, né? Uma renda que entra em casa que é certa, né? E daí, para me dedicar, porque também eu tive que aprender, né? Tive que aprender, porque eu fazia tudo sozinha, né? Eu gravava as aulas, eu editava os vídeos, eu subia lá no Hotmart, eu fazia divulgação, eu fazia os lançamentos dos cursos, né, através das estratégias de marketing digital que eu estava aprendendo também. Então eu tive que aprender a mexer com tráfego pago, então, enfim, foi uma transição que eu tive que parar para me dedicar, para estudar um pouco, para conhecer um pouco desse mercado para conseguir entrar. Né? Então foi um período difícil, assim, né? E a gente tem que fazer essas escolhas. A gente quer crescer, né? Como empresa, como profissional. Então a gente tem que saber que uma escolha, de repente, a gente tem que abdicar de outra coisa, né? Então por isso tem que ser muito bem planejado, também muito bem organizado. Eu sempre tive o apoio, né? Então nesse período de transição, né? Então eu vou deixar de receber aqui, mas o Thiago tá aqui para dar o suporte. Né? Então, e como que foi essa conversa? Assim, quando ela chegou, eu quero isso. Você abraçou legal a ideia, fez muita pergunta, como que foi? Porque eu fico imaginando, né? O meu marido também, ele dá um suporte. Mas a conversa, quando a conversa, ela começa, assim, sair do sonho para concretizar um negócio fica muito sério. E quem é engenheiro já tem um raciocínio diferente, né? Como que foi essa conversa para você? Foi uma decisão, assim, bem... tranquila, porque a Joana sempre gostou muito disso, sabe? Nesse sentido. E graças a Deus a gente tinha essa parte, a empresa já vinha dando certo, a nossa empresa, que desde 2005, né, que a gente trabalha nesse ramo de engenharia, mas ultimamente realmente que ela conseguiu, assim, andar sozinha, assim, ser independente de mim, mas a gente tinha muita clareza que essa parte não ia nos faltar, porque a gente teve sempre o suporte familiar também, que é importante falar, né? O pai e a mãe dela também dão presentes. O pai dela... Né? Nem sei como descrever assim, mas ele é a pessoa que está ali
tempo inteiro. Ele né? tá, o meu pai é uma pessoa que tá dia a dia ali no ateliê comigo, já foi Que pra feiras, pra mega legal. artesanal Então, também, né? então a gente se sentiu muito seguro nessa. Uhum. Então, isso foi uma sorte. A gente não pode reclamar de nada na questão familiar, porque sempre teve muito suporte, tanto para as crianças, então a família é sempre próxima. Então a gente sabe a dificuldade que é realmente essa transição, mas ali a gente teve essa segurança, essa certeza que tudo no final ia dar certo. Dá certo. E eu acho que na vida é assim, né? Como se faz com amor, com carinho, as coisas se dedica. Essa é a tendência, né? Então a gente conseguiu fazer essa conversa. Da primeira conversa que eu lembro foi a da loja, né? De fechar a loja. Fechar a loja foi Mas eu vi que o comércio consumia demais ela, assim, porque o comércio você tem fim de semana, não tem aí dia. chega Natal, chega Carnaval, chega Páscoa, é uma doideira. E não que o artesanato alivie, só que você mas tem diferente. essa flexibilidade de horário, você meio que faz e tal. Então, acho que nesse ponto, eu acho que ia fazer bem. Que era uma loja física. Era uma loja física, com é horário de diferente. comércio. Né? Então, essa foi a primeira conversa, tal, já foi e deu certo. E o artesanato até então, ele financeiramente a gente sabia que no início ia ser mais difícil. E aí você tem alguns investimentos para ser feito e tal. E aí acabou sendo natural essa transição. Assim. Hoje é bem mais tranquilo, mais sossegado de falar também e pensar que a gente realmente tomou o caminho certo. Agora, eu digo assim, se for realmente ficar pensando muito, eu acho que a pessoa não faz. Não faz, né? Tem que muito ter pela razão um lado de loucura, né? Tem que ter um pouco o pensamento fora da caixa, como vocês mesmos dizem. Senão, eu acho que não faz. Não vai, né? Não vai. Tudo é uma transição, tudo é uma transição, como que eu posso dizer? Não é de uma hora para outra, né? Então a gente tem que saber que muitas isso vai pedras levar, no caminho, né? Muitas ter... decepções, né? Exatamente. Que acontece. Muitas coisas. Sim. Agora vai. E não vai. E agora vai. Porque às vezes a gente falando aqui, quem tá assistindo pode falar assim, não, mas ela tem o apoio, ela tem... Então, né, ela não tem pra ela é fácil, né? entrave, né? Pra ela é fácil. Mas sempre tem, né? A gente sempre tem. Até hoje, depois de todos esses anos, hoje a gente tem. E você né? mesmo falou, né? Tudo é escolha. Em toda a tua carreira, nesses 15 anos, você teve que fazer muitas escolhas. Vocês virem pra cá, vocês escolheram deixar a família lá, né? Deixarem os filhos. Então, assim, tudo é dolorido, tudo é sofrido. Então, mas que compensa, né? Porque você fala com brilho no olhar, é bonito, sabe, de ver. Exatamente. E daí tudo também vai de você conhecer um pouquinho do teu negócio, do teu mercado, né? Né? A gente tá falando aqui do artesanato. Então, você tem que saber aonde que você quer estar inserida, em que mercado que você quer, como que você vai construir a tua marca, né? Porque hoje a gente vê o artesanato, muitas pessoas veem o artesanato não como uma profissão. Hoje tá mudando, claro, né? Mas o artesanato em si, a história do artesanato, ela veio de um hobby. Ela veio de mulheres que eram donas de casa, né? Que faziam em casa só para, né, um hobby, por um passatempo, para fazer um enxoval da casa, enfim. Não se via a mulher como profissional, né? Há uns tempos atrás. E o artesanato era ligado a essa mulher que não tinha esse papel na sociedade como profissional. Né? Então ainda tem muito preconceito a respeito do artesanato, né? Hoje, graças a Deus, está mudando. A gente vê que o artesanato, ele movimenta bilhões por ano. Sim, né? 3% do PIB nacional, Exatamente. Então assim, é uma fortuna. Então a gente sabe que o artesanato hoje está diferente, as pessoas estão vendo essa diferença, estão vendo esse valor do artesanato, né? Então a gente tem que saber também em que momento ou em que posição, em que área do artesanato a gente quer atuar, como que eu vou me posicionar para conseguir também colocar a minha marca no mercado, porque hoje também com essa valorização do artesanato, muitas pessoas também estão... A concorrência está aumentando. Então lá 15 anos atrás, quando eu comecei,
não tinha muitas pessoas fazendo, né, artesanato. Inclusive, o conhecimento, as técnicas, a gente tinha que buscar de formas... Era muito difícil, não tinha um podcast, não tinha cursos, não tinha... Era por revista. Era revista, entendeu? Né? Então, hoje está muito, muito fácil o acesso à informação, as pessoas conseguem se profissionalizar, né, através dos cursos online, né? A gente profissionaliza. Para você devia ser mais difícil, porque você não mora na capital, exatamente, né? Assim... nós moramos no interior, lá do interior de Santa Catarina. Então é querer muito aquilo. Exato, né? Então a gente tem que ter essa visão. Como que eu vou me posicionar? O que eu vou levar? Qual que vai ser o meu diferencial? Né? O que é a minha marca? Né? Eu tenho que construir uma marca para eu conseguir me destacar no artesanato, né? Senão, né, fica ali fazendo mais do mesmo, né? Entende? Então isso que de repente é o divisor de águas, né? Entre você conseguir se destacar, entre você conseguir fazer uma empresa realmente forte, né, no artesanato, enfim, né, em qualquer área, né? Sim. Mas aqui especificamente, né? Então, tudo isso a gente tem você que... construiu um ecossistema muito forte, né? Porque você tem as alunas, você tem a loja agora, exatamente. Né? Você tem a marca, Joana é uma marca forte, as pessoas do ramo já sabem quem é, né? Imagino que há 15 anos falava Joana. Quem que é a Joana lá de Caçador? Quem é Joana? Hoje, né? Já conhecem. Hoje, se você fala, né, forração francesa, forração criativa, né? Joana, né? Joana. Ou quem é a Joana Borg? Né? Eu já tenho esse posicionamento assim, né? Mas isso tudo foi construído. Sim. Né? Isso tudo foi construído. E não é fácil também, né? Não é fácil. Não é fácil, porque assim, nós como criativas, né, como artesãs, enfim, nós temos muitas ideias, nós temos muitas coisas na cabeça, a gente quer fazer tudo. Então a gente é muito fácil a gente se perder no caminho, perder o foco, e perder o foco, assim, não, aonde que a minha empresa quer chegar, aonde que eu quero chegar, o que eu quero fazer, né? Então isso E você passa isso para suas alunas, porque assim, você mostra para elas, pelo que eu acompanho nas redes sociais, que é possível viver do artesanato. Sim, né? Exatamente. Que o artesanato não é só hobby, artesanato paga boleto e artesanato paga sonhos. Né? Como que é essa conversa com as suas alunas? Elas realmente acreditam e seguem ou elas ficam sempre duvidando? Porque assim, é por isso que quando eu comecei a fazer os cursos ali, né, eu focava nas técnicas, né? Então eu tenho cursos específicos para quem quer aprender só a técnica, né? Mas como eu passei por essa construção, né, de marca, enfim, né? Eu me sinto, né, não na obrigação, mas assim, é o meu propósito passar isso para as pessoas também. Por isso que o meu curso da comunidade da forração criativa, ele engloba toda essa parte de empreendedorismo criativo também. Né? Nós temos as técnicas, então a pessoa começa lá do zero, ela vai se especializar na técnica de forração criativa, mas nós também temos treinamentos especiais lá dentro da comunidade sobre empreendedorismo criativo. Então eu mostro para elas esse caminho. Então nós temos aulas de gestão, nós temos aulas de precificação, nós temos aulas de venda, nós temos aulas de marketing, nós temos aulas de branding. Inclusive as meninas da Acessoarte, a Aline e a Elaine, fizeram uma participação especial também lá, falando sobre marca, sobre branding pessoal também. Então eu mostro também que eu acho muito importante, porque uma coisa tem que caminhar junto com a outra, né? Não adianta eu formar maravilhosas profissionais ali, claro que técnicas, né? Claro que isso é importantíssimo, né? Você saber fazer, você uma fazer peça perfeita, ali, né? Mas não adianta a pessoa saber fazer se ela não tem a direção de o que fazer com aquilo, entende? Então, por isso que dentro da comunidade, né, da forração criativa, eu trago toda essa visão justamente para incentivar e para mostrar para as alunas, né, para instigar elas que não, eu preciso me
me portar, eu preciso me especializar, eu preciso seguir, preciso pelo menos estar antenada que o artesanato é mais do que fazer, né, a peça. Então eu dou toda essa direção aí para as minhas alunas sobre isso. E é muito bacana porque a gente vê o resultado, o crescimento delas, de quando elas começam no curso, né, e acompanham. Tem meninas, porque a comunidade da formação, eu já tenho há 3 anos esse curso, né, então é uma renovação, uma assinatura, então, né, elas continuam, né, tem meninas que estão desde o começo lá comigo, né. Então, desde quando elas começaram até agora, a gente vê a evolução, o crescimento delas, né? Que elas transformaram o hobby em um ateliê, que elas estão ganhando dinheiro, que elas estão faturando com aquilo. Então, isso que é o propósito maior, assim, sabe? Do artesanato e do que eu faço hoje, sabe? Da sua empresa. Da minha empresa. Vocês estão juntos há quanto tempo, Thiago? Casados desde 2011. E de namoro? Desde 2005, 20 anos já. 20 anos. E assim, né, ela fala de ver o crescimento das mulheres, o quanto ela fica feliz, né? Como que é para você ver esse crescimento dela como empresária, como pessoa? Eu acho, a gente fica muito orgulhoso primeiramente, né? Mas a gente conversou muito sobre isso, porque ela falou uma palavra interessante que acho que tudo na vida tem que ter um propósito, né? E daí o artesanato, acho que ele tem que ter isso também. A gente conversou muito já sobre isso. Eu acho, como ajudar as mulheres, porque as mulheres que geralmente vêm, elas estão procurando alguma coisa diferente, ou estão fazendo uma transição de carreira, ou de idade, ou de vida, às vezes está acontecendo alguma coisa. E elas estão buscando no artesanato uma forma, além da questão de renda, mas também uma ocupação para a cabeça, enfim. E a gente, como fazer isso? Eu já questionei várias vezes, né? Perguntei, vamos ajudar as pessoas nesse sentido, ter um propósito. E a gente vê isso, o resultado, através do depoimento das alunas. Tanto que via WhatsApp, via mensagem, e principalmente quando a gente vê presencial nas feiras e acaba encontrando as alunas, a gente vê que realmente acho que ela tá conseguindo esse objetivo, transformar vidas realmente. Eu acho que em alguns casos realmente é transformação de vidas mesmo. Ajuda interessante. E acho que não é mútua, né? O negócio é mútuo. Tanto para elas que faz bem isso, para nós que estamos por trás disso, faz bem ajudar as pessoas e ter esse feedback, como para as pessoas também faz bem. Então, a gente fica bastante orgulhoso, primeiramente, por isso, por estar fazendo diferença no universo, né? Com a profissão, com o que você ama. Acho que esse é um ponto principal. E as consequências daí são a questão financeira, realização profissional, e acho que tudo vem junto, né? Vem junto. E a conversa fica diferente em casa, né? Quando a esposa segue por um caminho que dá felicidade, esse brilho no olho, né? A vida fica diferente em casa, né? Fica. Claro que o artesanato às vezes consome horas e horas, né? Mas horas. E você falou uma coisa interessante ali, tem que abrir mão de algumas coisas, porque acho que tudo na vida também é isso, né? Você quer colher frutos diferentes, tem que mudar a raiz. E o tempo que se dedica para o artesanato é um tempo, principalmente quando tem essas viagens, esses lançamentos, é um tempo bastante... tem toda uma equipe que ajuda, né? Como ela já falou. Eu acho que é importante se cercar de pessoas corretas também, para ter... competentes, com a mesma visão, né? Exato, acho que isso é muito importante. Esse é um ponto que tem que ser falado mesmo, porque é muito importante. Mas o tempo que você dedica, por exemplo, a gente amanhã domingo tem uma final do nosso filho, vai jogar lá futebol lá em uma cidade lá. E vocês vão estar aqui ainda? E nós vamos estar aqui. Então são coisas assim que... Mas tudo vale a pena, acho, no final, né? Então realmente vai ter momentos de decisão, e essas decisões que vão as consequências das tuas decisões é que você vai colher lá na frente. E está fortalecendo os filhos, porque os filhos veem que os pais estão dedicados naquilo, né? E eles começam a ter uma visão de empreendedorismo diferente. Exatamente. De empreendedorismo, de saber qual que é o teu propósito, de trabalhar com o que você gosta, que realmente mexe o teu coração. Sim. Né? Porque muita gente hoje também tem uma profissão pelo dinheiro ou pelo, enfim, né? Então a gente também tá, de certa forma, passando isso para eles, né? Essa questão dos valores, né? Dos propósitos, para eles também seguirem nessa, né? De
se encontrar. O que eles gostam de fazer? Qual que é o propósito deles? O que eles pretendem também, né? Independente, porque o dinheiro financeiro, ele é consequência do trabalho que você faz, se dedicando com amor, com carinho. Então, se você faz o que realmente é da tua alma, né? Sim. A consequência financeira, ela vem. Isso também, eu acredito que a gente esteja passando para eles também, né? Eles vão aprendendo, né? E acho que o orgulho que eles sentem de vocês dois deve ser muito grande. Porque vê que aquilo que está sendo feito e construindo é uma coisa verdadeira, né? Não é uma coisa falsa. Por mais que tenha dificuldade, né? E pedras para tirar do caminho e construir outras coisas, é um ensinamento, né? Que vocês estão. E acho que quando a gente consegue trabalhar com aquilo que a gente gosta e construir algo de valor, a relação de pais e filhos fica diferente, né? Igual você falou, né? Você falou do seu sogro, que você tem um pai maravilhoso que caminha do teu lado. Provavelmente você aprendeu com ele, né? Com ele, com a tua mãe, esses valores também, né? Sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo também, né? Porque sempre tem os dois lados, né? Sempre tem os dois lados, né? Ao mesmo tempo, assim, eu tô conseguindo agora descobrir, né? Enfim, tentar mudar um pouquinho. Justamente encontrar esse ponto de equilíbrio, né? De dividir um pouquinho o que é a família, o que é a empresa, o que é a Joana, né? Porque, assim, quando a gente constrói, né, uma empresa, uma marca, principalmente quem leva o nome pessoal para a marca. Então, a marca Joana Borga, o que é a marca Joana Borga, né? Ela tem a minha alma, né? Ela tem os meus valores. É você. Sou eu, né? Mas até que ponto a Joana tem que estar inserida na empresa para ela andar como empresa, mas ao mesmo tempo a Joana ter o pessoal. A sua vida. A minha vida, entendeu? Então, às vezes, isso que é difícil, né? A gente conseguir esse ponto de equilíbrio, conseguir dividir, conseguir colocar um pouquinho, né? Porque ainda não tô bem 100%, né? Nessa divisão, mas né? eu acho que a gente nunca fica, assim, né? Eu acho que nunca fica, né? Mas eu acho assim que a gente vai aprendendo, a gente vai construindo, a gente vai se transformando com isso, né? Vai amadurecendo também, né? E vai descobrindo aí esse ponto de equilíbrio, né? Aonde que a Joana aqui, a empresa aqui, né? Sim. Os dois círculos, o ponto de interseção ali dos dois, que é a alma da empresa, né? Até onde que eu consigo expandir esse ponto de equilíbrio dos dois, né? Para não deixar a minha vida pessoal, mas também continuar com a... Mas eu acho que isso é refletido nas suas redes sociais, porque nas redes sociais a gente vê a empresa, né? Eu acho que você preserva muito bem a família ali nas redes sociais, então é focada na empresa e no crescimento da empresa e nas suas alunas, né? Nas suas clientes. Se fosse uma coisa meio confusa, acho que se você tivesse confusa, né? Até onde eu consigo ir, a sua rede social seria o reflexo disso. Exatamente. Isso que às vezes é o difícil das pessoas conseguirem esse né? equilíbrio. Esse equilíbrio, né? Será que a minha marca é a Joana Borga, né? Eu tô ali, tô expondo um pouquinho da minha vida, porque, né? A empresa sou eu, né? A essência da empresa é a Joana. Então, para a pessoa, né? Para cliente, para aluna, para cliente da loja, enfim, ela se identificar com a empresa, ela tem que se identificar um pouquinho com a Joana, Sim. né? Mas até que ponto eu, Joana, posso colocar, tô postando aqui o meu café da manhã, a minha intimidade, até onde que eu posso ir para não embolar, como você falou isso, né? Então, às vezes, isso que é difícil, né? E também essa parte do tempo, gerir esse tempo. Não, agora eu preciso ficar com a minha família. Se eu ficar com a minha família hoje, se eu precisar descansar hoje, eu consigo. A empresa continua sem mim, né? Apesar de ela ser o meu ser nome, você. Então, isso que a gente tem que
também saber levar... É um aprendizado, né? É um aprendizado. Então, tudo isso são visões estratégicas dentro da empresa. Né? Nós temos Mas eu acho legal esse carinho, né, que vocês falam. Eu sinto nas suas alunas. No ano passado teve o evento em Santo André e eu passei, tinha várias alunas do lado de fora esperando abrir. E elas estavam extremamente ansiosas e muito felizes de estarem ali, né? Eu conversei com uma ou outra e assim, sabe, tinha uma senhora que ela falava, eu não vejo a hora de conhecer a Joana, né? Porque tem esse carinho, esse lado família, né? Esse afeto. Exatamente. E Eu fico impressionado, desculpe só, eu fico impressionado com isso às vezes, sabe, de ver isso. Pessoal, na Mega, você viu? Na feira, o pessoal procurando. Se emocionando. Que para nós sei lá, eu não sei, a gente fica lá no bastidor, né? Então, aí você vê é isso que você falou mesmo, eu percebo muito isso. Principalmente na presencial, nas feiras, nesses cursos, né? O pessoal fica bem... Eu acho muito legal isso, dá uma força também para o negócio, dá uma força. Energiza, né? E a gente vê que o que a gente está fazendo, nós estamos indo pelo caminho certo. E às vezes, né, como o Thiago falou, às vezes lá no interior do caçador, né, eu tô através das redes sociais, do Instagram, né, faço lives, sempre, enfim. né? Mas a gente tá atrás do celular, né? A gente não tá em convívio com as pessoas, né? Na realidade, a gente né? recebe, né, depoimentos, enfim, diariamente, mas não é a mesma coisa. No presencial a gente percebe, não, eu estou no caminho certo, né? Eu tô fazendo colocando o meu propósito ali, né? Então e como que é criar? Você tá com as peças aí atrás, né? Umas peças lindas e sempre tem que criar alguma coisa nova, né? Tem lá o tempo que a gente lida com uma coleção, mas depois vem outra coleção, né? De onde que você tira a inspiração? Olha, eu sempre falo assim que criatividade, né? Acima de tudo, ela é coragem. Eu acho que criatividade é coragem. Coragem. De você colocar para fora o que você está sentindo. Quem é você? Quem é a Joana? Né? O que eu vou fazer? Que peça que eu vou fazer? Então, o que eu coloco nas minhas peças é a minha vivência, é o que eu já estudei, é o que eu já fui curiosa lá e pesquisei, é o que eu guardo de sentimentos, né? Se eu tô triste, eu faço uma peça, se eu tô feliz, eu faço uma peça. Então, é um pouquinho de mim naquela peça, né? E a coragem, por quê? Porque a gente acaba colocando esse sentimento para fora, né? E de certa forma é uma vulnerabilidade que você tá expondo. Porque tem o julgamento. Tem o julgamento, né? Então, quando você vai criar algo novo, algo que não existe, enfim, né? Sim. Você tem que ter a coragem de colocar isso para fora de você, né? Colocar. E o julgamento das pessoas. Será que isso vai dar certo? Será que eu vou errar? Será que vai ficar bom? Será que não vai? Por isso que muitas meninas, muita gente tem medo de expor os seus trabalhos, tem medo de oferecer, tem medo de vender, né? Porque às vezes não vende na primeira feira, daí já confirma aquele medo, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ter coragem de arriscar algo novo, né? Então, porque criatividade é uma coisa que é construída. Sim, né? É no dia a dia. É no dia a dia. Então, como você falou, tem as técnicas, você precisa das técnicas para desenvolver alguma coisa. Exatamente, você precisa ter o know-how ali, você precisa ter o conhecimento, você precisa saber fazer a técnica. Quando você está segura que aquela técnica tá certa, que você está fazendo ali na prática, vai para a experimentação. Aí você começa a testar e você começa a se arriscar um pouquinho mais na criatividade, tentar mudar alguma coisa. Ah, não, essa técnica tá certa. Mas se eu colocar isso, será que não vai ficar um pouquinho mais próxima a mim, mais com a minha personalidade, com a minha identidade? E aí que vai o risco de você criar, de você colocar a sua criatividade na peça. Por quê? Porque vai ser uma coisa diferente do que você aprendeu, do que a prof te ensinou, do que você estava fazendo. Aí que daí vem, será que as pessoas vão gostar? Será que o que vai acontecer se eu colocar esse laço aqui e não ali? E se eu tentar modelar um tecido de uma forma 3D ali, será que vai dar certo? Então eu fui buscar, eu preciso
quando eu criei as técnicas, né? Eu falei assim, não, eu quero fazer um tecido 3D aqui que dê movimento, eu quero que ele fique durinho, eu quero que ele forme um franzido e tal. Mas que materiais que eu, na minha cabeça... Na tua cabeça tava certo. Tava certo. Aí eu falei assim, mas que materiais que eu preciso usar? O que eu preciso fazer? Aí você vai atrás de materiais, de coisas que podem ser feitas. Então, eu assisto muitas coisas de outros nichos, de jardinagem, de decoração de casa, enfim, de outras técnicas. Puxa, aquele material lá, será que se eu colocar no tecido você se eu alimenta consigo? de várias referências. Exatamente. E vou testando. Aí, coragem de expor e de colocar. Não, eu vou colar isso aqui no tecido para ver se dá certo. E funcionou. Então, era uma técnica de tecido 3D que eu faço agora que ninguém fazia. Até hoje, né? Meu Deus, como que pode? Mas então, eu tive coragem de mostrar aquilo no mercado. Que absurdo era colar uma resina, um biscuit, alguma coisa num tecido, né? Mas o quê? Vai estragar o tecido. Vai estragar o tecido? Não, vai a louca lá da Joana e, né? E se estragar, você faz de novo, né? E aí que diferencia, né? As pessoas. Por que você é tão criativa? Porque eu tenho a coragem de jogar minha criatividade pra fora. Né? E Né? você mostra primeiro pro Thiago quando você faz as coisas? Ou não? Às vezes ela te surpreende. Eu vi ela falando que realmente ela tem muita peça lá quando ela começou que tá lá, né? Parada. Tá parada. São peças que ficaram lá, mas foi melhorando. É visível, melhor. Se você pegar do ano passado, ano retrasado, 10 anos atrás, os acabamentos e tal, é visível. Então acho que é até legal, né? Mas como você falou, medo paralisa. Se você não tiver, tem que botar pra fora. Coragem. Se eu não tivesse feito aquela caixinha feinha lá primeira, né? Eu teria parado ali. Né? Então, tudo é uma transformação, né? Cada peça que a gente faz aqui, eu me transformo em cada peça, né? Porque antes de eu fazer essa caixinha aqui, eu era uma Joana. Depois de fazer essa caixa outra aqui, Joana. eu sou outra Joana, porque eu já coloquei uma ideia pra fora, eu já lancei isso E abriu espaço para novas ideias. Aí, às vezes, até as alunas ficam falando, né? Ai, Joana, como que você pode ser tão criativa? Meu Deus do céu, se você criar uma coisa... se eu criar uma coisa hoje, o que eu vou fazer amanhã? Eu não tenho ideia. Mas é justamente isso. Quanto mais a gente cria, quanto mais peças a gente faz, mais ideias surgem. Por isso que a gente fica doidinha aqui querendo colocar tudo, E sabe? tem algumas pessoas que eu acho que elas ficam com aquilo. Se eu colocar isso, outra pessoa vai copiar. Então, eu não vou fazer porque eu não vou conseguir fazer uma coisa melhor. E não né? É muito pelo contrário. Quanto mais você faz, mais você instiga a tua criatividade, a tua curiosidade de buscar coisas diferentes. A gente estava falando agora, né? A transformação que nós, como professoras, enfim, fazemos na vida das alunas. Mas as alunas, elas nem sabem o quanto elas nos transformam também. Sim. Porque a gente busca sempre levar coisas novas para elas, né, para as pessoas, e isso nos instiga a estar sempre procurando coisas novas. Então, tudo que eu descubro, tudo que eu faço, tudo que eu crio, eu passo para elas. Amanhã eu preciso criar mais coisa para passar para elas. E até a dúvida delas ou o erro delas também te ajuda, Exatamente, né? Porque a vivência delas ali uma coisa que nunca aconteceu com você. Sim. Que às vezes uma é de São Paulo, outra é do Rio, outra tem... Da Bahia, cada uma de um canto. Tem uma cor diferente. Parada. Então, enfim, eu tenho... Tem uma amiga tua que uma vez foi lá em Caçador, né? Que ela foi lá visitar nós lá e ela quis levar uns galinhos de árvore. E aquelas barbas que não tem na região dela. E pra nós uma coisa assim, uns galinhos assim, fiquei... Que, né? Só um galinho. Como engenheiro ambiental, né? Acostumado a morar no meio do mato. Esse galinho. Né? Mas tem tudo, né? Tem tudo. As cores estão na natureza. E daí essa cultura das pessoas, acho que tudo vai somando, né? Na questão da criatividade. Porque imagina quem mora aqui em São Paulo, né? Assim, é prédio. Tem uma visão, né? Tem uma noção. E você lá, mais próxima da natureza, num ambiente totalmente diferente, tem outra visão. E daí, quando vocês se unem numa conversa, o negócio explode, né? Exatamente. Então a gente se transforma ali mutuamente, né? Então isso é bem bacana. Isso é bem legal. Que legal. E o que você planeja pro ano que vem?
Olha, ano que vem espero estar mais sossegada, né? mas a gente não consegue. A gente tenta. Você falando aqui a criatividade não vai. Né? Mas assim, vamos ter evento presencial novamente em Santo André em março. Legal. Né? Estamos com projetos aí de fazer lançamentos também de cursos, de aulas. Vou participar também, né, do Artesanal Fashion Day. Que legal, uma experiência incrível. Fui convidada aí, né, para participar do Artesanal Fashion Day, que vai ser maravilhoso. Então vai ter a segunda edição em abril, né? Então eu vou entrar com a marca Joana Borga lá também, né? Desfilando looks aí criativos. né? Então tem bastante projetos aí em andamento. A loja Joana Borga, né? Que eu tenho a loja online de materiais de artesanato. Também a gente está expandindo a loja, né? Com uma marca própria também, né? De MDF, de tecidos, enfim. Que bom! Sim. Boa notícia! E inclusive vou lançar também, juntamente com o Fernando Luiz, né? Mais uma coleção de tecidos. Ai, então lindo. Já encaminhei para eles ali no começo do ano. Já vai sair mais uma coleção nova de tecidos. Então nós estamos caminhando assim um pouquinho em cada segmento da marca, a revista, né? que é uma coisa bem legal, né? Que é uma coisa que foi resgatada, assim, que tá voltando, né? Hoje tudo na tela, tudo artificial, essa questão da revista eu acho que é bastante interessante. E é uma revista muito bem feita, né? O pessoal pegar, abrir, ler, sentir na mão, ter guardado, né? Colecionar, sei lá, enfim, e olhar quando precisa alguma... Tem muitas dicas interessantes na revista. A revista é muito boa. Porque é uma memória afetiva, né? Porque nós começamos falando aqui, né, no começo do podcast, né? Há 15 anos atrás, aonde buscávamos informação? Nas revistas. Então, tem muito essa memória afetiva nas revistas, né? Quem não tinha uma revista, quem não ia na banquinha lá comprar uma revista para ver os projetos para conseguir aplicar. Sim. Né? Então tem muito esse resgate hoje, né, dessa E ele acaba memória. sendo referência e inspiração, né? Porque passa um ano, você volta para a revista, nossa, tem isso daqui que eu posso fazer hoje. Porque a revista Arte Criativa, ela é um projeto digital. Mas as alunas imprimem, você pode imprimir. Tem alunas que fizeram pastas. Que bonitinho. Pastas forradas com tecido da técnica, né? Para guardar todas as edições, para arquivar as edições da revista, né? Então é um resgate bacana, assim, né? Então temos várias frentes aí de projetos para o ano que vem. E, graças a Deus, né? Vamos crescer ainda mais, né? A marca Joana Borga. Com certeza. E projetos para o ano que vem? Você e sua empresa? Então, nós é um ramo diferente lá na nossa empresa, mas a gente segue uma região que teve agora algumas dificuldades, agora no final do ano, normal, por causa da questão externa, né? Que a nossa região é uma região muito madeireira, né? E a gente trabalha muito com isso. Aí teve problema. Foi diretamente afetado. Mas isso muito afetada, bastante, né? Bastante. A política. Acho que dos setores aí do Brasil, acho que talvez o maior. E lá nós... Nossa economia ela é baseada em 80%, 90% nisso. Então, algumas coisas foram remodeladas, mas... Teve que se reinventar, né? Vamos se reinventar e vamos embora para frente. O ano que vem é um ano que eu acho que as coisas vão estar melhor. Tem que até mandar um abraço pro meu sócio lá, que ele tá lá hoje, eu tô aqui, né? Então, ele tá cobrindo lá, dando suporte. Então, tem uma equipe legal lá e a gente vai planejar e a ideia é sempre isso, né? Ficar um pouco mais liberado para fazer essas coisas assim, mais com a família, com a Joana, viajar, que é bacana também isso. É muito legal conhecer pessoas novas, estar em novos lugares. Mas o povo catarinense é um povo que muito forte. E assim, eu admiro o povo do Sul, né? Porque é um povo que não tem medo do trabalho. E resiliente. Resiliente, muito resiliente. Então, assim, por mais que tenha essa dificuldade agora na madeireira, né? Afeta financeiramente, mas eu acho que vocês têm uma capacidade de reinvenção muito grande, né? Então, tenho certeza que ano que vem vai ser muito bom para vocês. Se Deus quiser, vai ser. Né? Tem muita... isso que você falou, é reinventar lá, tá acontecendo isso, a gente já percebeu. Alguns setores buscando novos clientes, buscando novos produtos, que é uma coisa que a gente não via. Porque na dificuldade abre é uma coisa bem rápida, assim, que o pessoal... O conforto, ele é prejudicial em alguns pontos, né? Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal.
E essas coisas, essas mexidas, eu sempre digo até para os meus filhos assim, até as coisas ruins, até as coisas ruins têm suas coisas boas. Tem as coisas boas. E acho que assim, você conviver com a Joana, que tem essa visão mais aberta, né? Fora da caixa, como você fala, acho que te ajuda. Ah, sim, isso é bom. Porque a gente vê que não é tudo preto no branco, né? Às vezes, né? Tem muita coisa que você tem que flexibilizar, relevar, refazer, repensar. E às vezes começar do zero e voltar, né? Então faz parte da vida isso, né? Tudo é crescimento, aprendizagem, nada do que a gente faz aqui eu acho que é por acaso, né? Ela acabou de falar isso, né? Eu tô aqui agora. Pois é. Sei lá porquê, né? Mas tá aqui. Mas tô aqui. Pra alguma coisa a gente vai descobrir no futuro, né? É. E eu achei muito legal você ter aceitado, ele aceitou de sopetão, né? Participar, porque assim, você não construiu a marca sozinha, Isso, né? E essa reinvenção é muito boa, né? A gente precisa se renovar, né? Até no setor de artesanato mesmo, né? Eu fiz todo o meu, ali no finalzinho do ano passado, no começo do ano, eu fiz todo o meu rebranding de novo. Por quê? Porque a gente vai Mudou evoluindo. o logo. Mudei o logo, mudei o posicionamento também. Sabe? Porque eu comecei, porque às vezes as pessoas acham, né? Eu tenho uma marca porque eu tenho um logozinho lá para colocar no ícone do Instagram. Não é só isso. E não é só isso, né? Então eu reformulei toda a minha marca novamente, né? Porque quando eu comecei eu tinha uma marca, era só Joana B, ponto, né? Com os coraçõezinhos lá, porque Bem era fofo. bem fofo, porque era, né, a marca que eu fazia o meu artesanato ali e vendia para as minhas clientes. Quando eu comecei nos cursos, eu mudei o meu posicionamento de mercado. Então, eu tive que me reposicionar na minha empresa. Então, eu mudei a minha marca. Já passou para Joana Borga, mudou o logo, mudou as cores, né? Por quê? Porque eu tava pegando um outro nicho de mercado. E agora, né, a gente vai evoluindo também. A marca vai evoluindo. Nós, como pessoas, vamos evoluindo. Vai surgindo coisas no mercado, né? Como foi falado aqui, que a gente tem que se readaptar, a gente tem que se reinventar. E a gente vai seguindo essa transformação. Então, agora, mudei novamente, né? Então... mas não que a gente deixa de ter a essência da Joana Borga. Não, a gente só muda de posicionamento, né? Joana é corajosa. Joana é corajosa. Joana é corajosa. Mas isso é muito bacana, assim, né? E se reinventar aí bom. em todos os sentidos, né? É bom, é bom. A gente tá chegando no final. Sim, agradeço. A conversa tava muito boa. Muito obrigada. Qual recado vocês deixam para as pessoas que estão assistindo, que estão se inspirando em vocês? Eu acredito assim, que cada um tem tudo nas mãos para colocar essa coragem para fora, né? Para se reinventar de alguma forma, ou para recomeçar, ou para começar, né? Então, assim, nunca é tarde, né? Para começar. Eu faz 15 anos que estou aqui, mas assim, se eu fosse começar, eu começaria do nada hoje, né? Porque tudo vale a pena. E a gente tem que se arriscar, a gente tem que colocar o nosso propósito para fora, né? Independente da área, do setor, né? Enfim, mas principalmente no artesanato, eu acredito que a coragem, né, de você se expor, de você colocar as suas ideias ali, as suas peças ou o teu projeto, enfim, né? Eu acho que vale a pena e nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Nunca é tarde para começar, então... Estamos aí, coloquem a criatividade para fora, coloquem o propósito de vocês, né? Que tudo vale a pena. E para, né, com esse brilho no olhar, como você falou, Sim. né? Ele dá resultado, dá retorno e compensa. Legal. Eu apoio o que ela disse. Eu apoio. Mas eu agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de estar aqui e que desejar que Deus continue iluminando vocês. Amém. Da geração criativa, que é muito bacana esse trabalho que se faz, eu pude ver assim por cima. Também acho que se sente também esse feedback das pessoas que te acompanham e que Deus ilumine, que você continue assim mudando vidas e mudando as pessoas.
Parabéns pelo trabalho. Você Obrigada. também tem o brilhinho no olhar ali, Também né? tem. De querer É, inspirar, É né, as isso aí. pessoas. Isso é muito legal, E é. essa inspiração é muito importante, Ah, né? obrigada, obrigada. Vocês gostaram, se inspiraram? Se vocês estão aí com sonhos, coloquem eles para realizar e tenham coragem, como a Joana disse. Obrigada de coração. Obrigada, Elisa. Obrigado. Prazer.